Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado nesta terça-feira, dia 16 de setembro de 2025, com muitas informações importantes do lado do Internacional. Colorado com 3 zagueiros no Clássico Grenal. A gente vai falar sobre essa possibilidade pro Clássico 448 do final de semana no estádio Beira-Rio. A gente também fala sobre a nota que foi publicada pelo Internacional quanto à invasão de torcedores no CT Parque Gigante. Esse assunto movimentou o Inter nesta terça-feira, a gente vai falar sobre isso. O volante Fernando abriu a caixa preta, abriu o jogo sobre a sua situação e a saída do Internacional. Ele não gostou nada do que foi feito pelos dirigentes do Inter e a gente vai explicar tudo isso. E Delcir Sonda, que é visto por muitos como uma esperança para o futuro colorado, teve um problemão e isso afasta cada vez mais ele do Internacional. A gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link na KTO, te registra por ele, bora dar uma brincada. Hoje tem já Libertadores da América, no restante da semana também, e mais, tem Champions League. A Champions voltou. Vai lá na KTO e faz a tua fezinha e dá uma brincada com responsabilidade. Lembrando, casa de apostas não é investimento. É pra brincar, é pra se divertir. Quero falar também de Mais Ágil Assessoria. Tá precisando de dinheiro no bolso, meio pra final de mês? A Mais Ágil pode te ajudar. Como? Com o teu FGTS, teu fundo de garantia, aquele valor que fica parado numa conta junto ao governo, tu não sabe quanto tu tem, como que tu saca. A Mais Ágil vai te ajudar a sacar essa grana em até 1 hora e botar no teu bolso. Então chama o pessoal da Mais Ágil pelo contato de WhatsApp que tá aqui na tela pra vocês, ou pelo link de WhatsApp deles, diz que veio pelo canal Lucas Dias Repórter que os caras vão te ajudar, tá? Bom, gente, vamos lá. O Inter treinou hoje no CT Parque Gigante e não tem como não começar sobre o grande assunto do dia, e grande eu digo pelo tamanho, pela repercussão e não por ter sido algo positivo, porque 17 torcedores, membros da torcida organizada Camisa 12, invadiram, esse é o termo, invadiram o CT Parque Gigante. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra protesto, eu não sou contra cânticos de protesto, gritos de ordem, cobrança, pressão. Tudo isso é mais do que direito do torcedor. Agora, desde que isso seja de forma pacífica. A conversa que aconteceu entre esses 17 torcedores, membros da Camisa 12, e o D'Alessandro José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, ela foi pacífica. Agora, a entrada deles no CT não foi. Porque eles não tinham liberação para entrarem no CT, eles entraram à paisana e foram em direção aos campos, conseguiram ser contidos por seguranças, tá? E aí eles disseram que queriam conversar com os dirigentes e conseguiram esse acesso ao José Olavo Bisol e ao diretor esportivo D'Alessandro. Eu trouxe todos os detalhes dessa questão no último vídeo aqui no canal, que é o vídeo da tarde. Só que, o que eu quero trazer aqui? O Inter se manifestou e emitiu uma nota sobre essa invasão. O Inter colocou o seguinte: o Sport Clube Internacional informa que na manhã desta terça-feira, um grupo de torcedores invadiu as instalações do CT Parque Gigante, sem acesso às áreas do CT. A Brigada Militar foi acionada e a direção esteve presente, dialogando com os envolvidos. A situação foi prontamente controlada. O clube ressalta que não tolerará atos de invasão e desrespeito às suas instalações e tomará todas as medidas cabíveis para preservar a integridade de seus profissionais e patrimônio. Então é isso, gente. Protestar, conversar, tudo isso é do jogo. O diálogo entre esses torcedores e a direção é do jogo. Agora, a entrada no CT não foi do jogo, da forma que foi. Porque, por exemplo, quando a Guarda Popular foi lá, a direção os recebeu lá. Sabia que iriam e os receberam lá dentro do CT. São 2 casos com essa diferença que, para mim, é super importante. Bom, passado isso, preparação para o Clássico Grenal 448 do final de semana que vem no estádio Beira-Rio, e eu quero falar aqui sobre a possibilidade de mudança no esquema do técnico Roger Machado. Mas antes, lembrando, se tu não é inscrito, te inscreve agora aqui no canal, é de graça, é só apertar um botãozinho do inscrever-se, tu consegue fazer isso pelo teu computador. Se tu tá me assistindo pela televisão, também tem um botãozinho de inscrever-se ali do lado do nome do canal,
te inscreve aqui, deixa essa força que a gente segue com 2 conteúdos por dia. Agora o Manhã Colorada, todas as manhãs, eu, Lucas Colar, Tiger Junk e Douglas Demoliner falando de Internacional junto do Fabiano Baldasso. Então vocês também estão convidados a acompanharem de segunda a sexta, das 8 às 11 horas da manhã. A gente entra no programa às 9h30, mas dá essa força e te inscreve também aqui no canal, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Qual que é a mudança possível? O Roger, ele trabalhou já durante a última data FIFA várias possibilidades de times, tá? Só que ele não mudou no jogo contra o Palmeiras e acabou com um resultado muito negativo, 4-1 para o Palmeiras no final de semana, lá no Allianz Parque, em São Paulo. O que foi trabalhado nas últimas horas e também está sendo levantado nos bastidores como uma possibilidade? Um Inter com 3 zagueiros. Isso aconteceu na derrota por 2-0 contra o São Paulo. E eu sempre pondero quando eu falo dessa derrota, porque a derrota também foi pelo Inter ter um time completamente descaracterizado com 3 zagueiros. Não era o time titular do Internacional. Pouquíssimos titulares jogaram esse jogo. Muitos entraram no segundo tempo. E era às vésperas de um jogo contra o Flamengo na Libertadores ou do Fluminense da Copa do Brasil. Não me recordo agora. Então não tinha um foco absurdo naquele jogo contra o São Paulo e era um time reserva. E mesmo tomando 2-0 no Beira-Rio, e aí eu dou razão pro Roger, foram gols de bola parada, por mais que bola parada valha, não tô dizendo que não vale, mas foram questões que o Inter não foi envolvido pelo São Paulo no jogo, e na minha avaliação o Inter fez um bom jogo contra o São Paulo com 3 zagueiros, mesmo tendo time reserva. O que o Inter não pode fazer? Um bom jogo também no Grenal, ou no futuro, com o Roger, tendo 3 zagueiros e o time titular agora à disposição. Eu acho que é uma possibilidade bem legal. Tá? Mas o que está sendo levantado? Um Inter com 3 zagueiros, a saída do Vitinho do time titular e a entrada do Gabriel Mercado. Tendo aí Rocher no gol, Aguirre como ala pela direita, Bernabé como ala pela esquerda, Gabriel Mercado, Juninho e Vitão, o trio de zagueiros, o Gabriel Mercado possivelmente centralizado nessa zaga, e aí no meio de campo, Thiago Maia, Alan Rodrigues e Alan Patrick, na frente Carboneiro e Ricardo Matias. Lembrando, podem ter outras 2 trocas. Se ele não for com 3 zagueiros, pode ser que o Vitinho saia ainda do time para uma entrada do Bruno Tabata. E a outra questão, aí não precisaria mudar o esquema, que é uma saída do Ricardo Matias para uma entrada do Rafael Borré, que deve ficar à disposição depois de um desconforto muscular para o clássico Grenal do final de semana. Qual time mais te agrada? Deixa tua opinião aqui nos comentários. Deixa eu falar agora sobre o Fernando, tá, gente? Porque tá repercutindo muito hoje também uma entrevista que o Fernando deu para a ESPN, tá? E nessa entrevista ele abriu o jogo sobre a saída dele do Internacional e bateu com uma informação que a gente trouxe aqui no canal algumas semanas atrás. Sobre a sua saída do Internacional, o Fernando disse o seguinte, lembrando que lá no início de junho ele teve uma lesão ligamentar que não precisou de cirurgia no joelho, ficaria fora e voltaria ali no mês de novembro, dezembro, possivelmente no mês de novembro ainda, final de outubro, início de novembro, tá? E o Fernando, ele não gostou da sua saída do Inter. E ele deixou isso claro na entrevista para a ESPN. Ele disse o seguinte, abre aspas para o Fernando. Acho que a direção se precipitou. Creio que em um mês eu já teria condições de jogar. Jogador não quer bater de frente com o dirigente, porque sabe que vai sair prejudicado. Fica claro, na resposta do Fernando, uma certa mágoa com a situação. E isso bate com uma informação que eu trouxe lá quando eu estava no Rio de Janeiro. Lembra que foi antes do jogo contra o Flamengo que saiu o anúncio da rescisão do Fernando? E eu lembro que naquele episódio, naquele momento, o Vaguinho, ele traz uma informação de que o Fernando não queria ter saído do Inter. Ele queria renovar com o Inter possivelmente, esperaria até o final do ano, mas possivelmente renovaria, mas queria terminar o tratamento lá em Goiânia e depois vir para Porto Alegre. E a direção me confirmou, algumas pessoas de dentro do clube me confirmaram essa informação, e ela é verídica. O Fernando, de fato, disse para a direção, ao invés de eu voltar, era no dia 11 de agosto, se eu não estou equivocado, ao invés de eu voltar no dia 11 de agosto para Porto Alegre, ficar só o início da recuperação em Goiânia, deixa eu fazer boa parte da minha recuperação em Goiânia e depois eu volto. E aí a gente conversa para uma renovação, eu vou poder jogar ainda até dezembro, vamos fazer assim? E a direção do Inter não quis. A direção queria porque queria que ele voltasse em agosto, e aí o Fernando falou, não, então vamos rescindir, e aí o Inter achou melhor também, e rescindiram de forma amigável, mas ficou essa mágoa do Fernando, porque ele acha que poderia ainda jogar com a camiseta do Inter e poderia ter ficado aqui em Porto Alegre. E essa situação só depõe contra a direção nesse sentido, né? Porque, vamos lá, o Fernando foi um cara que, com 38 anos, jogou uma bola absurda com a camisa do Internacional. E é um baita jogador, ninguém contesta isso aqui.
Bom, pra fechar, deixa eu falar sobre um episódio também dessa terça-feira que chamou a atenção, porque a gente sabe que se tem uma expectativa, será que um dia vai ter um mecenas no Inter, alguém pra botar dinheiro? E aí se fala do Elusmar, eu já conversei com o Elusmar, trouxe aqui o episódio no canal, falei com pessoas ligadas ao Delcir Sonda, e justamente sobre o Delcir Sonda, tem mais uma informação que impacta e que mostra por que o Delcir Sonda também está muito afastado do Inter e do futebol. Para quem não acompanhou hoje, a Justiça de São Paulo determinou um bloqueio de aproximadamente 15 milhões e 800 mil reais nas contas bancárias pessoais do empresário Delcir Sonda, que é um histórico investidor do Inter, a gente sabe, ajudou lá na vinda do Alessandro em 2008 e em várias outras negociações recentes do Internacional. E essa medida judicial, ela veio por conta de uma dívida que o Delcir Sonda tem por conta de um processo movido pela Diz Sports, que é uma empresa que gerencia a carreira de jogadores de futebol e que pertence ao Delcir Sonda. Inclusive, nesse processo estão citados jogadores como Neymar, Alan Patrick, jogador do Inter, e Thiago Neves e outros jogadores renomados, outros menos conhecidos, que faziam parte dessa empresa de agenciamento e de empresariamento de jogadores que pertenceu há um tempo ao Delcir Sonda e que agora ele contraiu essa dívida aí de quase 16 milhões de reais, tá tendo um bloqueio nas contas. Isso vai aliado àquilo que eu já falei aqui no canal quando eu conversei com pessoas próximas do Sonda, de que ele quer ficar cada vez mais afastado do futebol, até de negócios que não são do futebol ele já tá mais afastado pela idade, ele não vive um bom momento de saúde também. Então, assim, cara, não esperem mais o Delcir Sonda investindo no Inter, porque, para não dizer que é impossível, a chance é quase zero de que isso aconteça, tá? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Inter por aqui, tá certo? Um grande beijo para vocês, um abraço e até a próxima.